Salve, salve aí, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, que espetáculo aquela live de ontem, comemorando aí os 122 anos do Vasco. E palmas, cara, palmas aí pro Alexandre Campelo. Todo mundo sabe que eu não sou a favor do Alexandre Campelo, mas eu tenho que admitir que o cara conseguiu um feito histórico aí pro Vasco, que vai ser a reforma de São Januário. Finalmente um presidente aí que assumiu o poder do Vasco conseguiu esse feito aí histórico pra gente, né, pessoal? Antes a gente só ouvia promessas de reforma de São Januário e finalmente vai sair do papel. Vamos falar muito disso. Também vamos falar aí do que disse o jornalista da ESPN Mauro César Pereira em relação à situação do Vasco no Campeonato Brasileiro e também aí criticando bastante o Germancano. Esse cara é um brincalhão, meus amigos. Vamos falar aí também da volta de dois jogadores ao time do Vasco, hein, pessoal? Um deles já pode ser titular na partida de amanhã contra o Grêmio e também vamos falar aí desse jogo. Qual o horário e também aonde que vai passar a partida aí Vasco e Grêmio. Bom, pessoal, já peço aí pra você deixando o seu like e se inscrevendo aí no nosso canal. A gente chegou a 100 mil inscritos, muito obrigado mesmo aí pelo carinho. Eu empolguei, até pintei o cabelo, pessoal, pra comemorar demais. Ontem eu fiquei muito doido. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ontem eu fiquei muito feliz e agradeço demais aí a vocês. Também peço pra você ativar o sininho das notificações pra você receber todos os vídeos postados diariamente no nosso canal. Segue lá no Instagram que eu sempre tô postando foto lá com as minhas camisas do Vascão também, tenho coleções de camisas de outros clubes, sempre tô postando lá. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar amanhã às 4 horas da tarde o Grêmio em São Januário. O Vasco que tenta manter a boa fase, né, pessoal? Líder do Campeonato Brasileiro, tenta manter aí o bom retrospecto jogando dentro de casa. O Vasco nesse Campeonato Brasileiro já venceu 2 jogos seguidos jogando em São Januário e com certeza quer buscar a terceira vitória jogando dentro de casa, né? E a 4ª vitória seguida aí no Campeonato Brasileiro. E com certeza o Vasco vai se preparar bastante para esse jogo, um jogo muito duro. Até o momento, o jogo mais difícil para o Vasco no ano, na minha opinião, porque o Grêmio é um time muito qualificado, time que está aí acostumado a brigar sempre por títulos e com certeza vai impor uma grande dificuldade ao Vasco, diferentemente do que foi os outros adversários, né? E esse jogo é um jogo chave para ver se realmente o Vasco vai ter culhão para brigar até o final do Campeonato Brasileiro pelo título, porque se vencer o Grêmio, meus amigos, pessoal, aí é só comemorar, meus amigos, porque esse time vai longe com certeza, vencendo um dos favoritos ao Campeonato Brasileiro, seria ótimo pro Vasco e sem falar na moral que a gente vai pegar pro jogo contra o Goiás nessa semana da Copa do Brasil, pessoal. Jogo muito importante mesmo, o Vasco vencendo, vai arrecadar uma boa grana com a classificação e com certeza o Goiás está em baixa, que trocou de treinador e o Vasco, na minha opinião, é favorito, mesmo jogando lá em Goiânia, para vencer esse jogo. E o jogo de amanhã contra o Grêmio terá a transmissão aí da TV Globo, vai passar para vários estados, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês verificarem se no seu estado vai passar o jogo do Vascão, também vai ter transmissão aí, obviamente, do Premier Clubes. Na minha opinião, esse jogo vai ser um jogo bastante difícil, né, pro Vasco e vai ser 1-0 chorado ou 2-1, vai ser um desses dois placares aí, porque o Grêmio vai impor muitas dificuldades ao Vasco. Toda vez que eu falei que ia ser 1-0, o Vasco goleou, né? O Vasco fez... Eu falei que ia ser 1-0 contra o Ceará, o Vasco foi lá e meteu 3 no Ceará. Tomara que faça isso contra o Grêmio. Vou continuar com o meu palpite de 1-0 com um gol do Germancano, hein, pessoal? Pra quem joga cartola, já tá escalado do meu time, capitão, e vai imitar com certeza aí. Bom, e já falando dessa partida aí contra o Grêmio, o Vasco vai ter a volta de 2 jogadores aí ao time, né, pessoal? O Vinícius e também o Bruno César. O Vinícius se recuperava de uma lesão na coxa, ficou fora das 3 rodadas aí iniciais do Vasco no Campeonato Brasileiro e pode já voltar a ser titular do Vasco já nesse jogo contra o Grêmio, né? A princípio o Ramon Menezes poderia estar encontrando alguma dúvida, ou se escala o Vinícius, talvez o Neto Borges novamente improvisado, ou até mesmo o Bruno Gomes, né? Fazendo aquele esquema com o meio campo mais inchado, né? Meio campo mais povoado. E se o Ramon Menezes escolher esse esquema, infelizmente vai escalar novamente o Martim Benítez na ponta direita, que eu acho um grande erro. Na minha opinião, o Martim Benítez tem que jogar centralizado ou um pouco mais próximo do Thales Magno ali do lado esquerdo, porque a gente já vê que ele rende muito mais pelo lado esquerdo do que o lado direito. No primeiro tempo do jogo contra o Ceará, a gente não viu o Martim Benítez pegar na bola, porque ele ficou muito escondido jogando do lado direito, tendo que voltar para ajudar o Cláudio Vinck na marcação. Ele não faz esse papel, pessoal. Apesar de jogar em todas as posições ali, do meio para frente, eu não acredito que ele faça muito bem o lado direito. Acho que a posição dele mesmo é o meia central, e na minha opinião o Ramon Menezes tem que colocar ele para jogar
jogar de 10 mesmo. E se o Vinícius realmente tiver 100%, por que não escalar ele logo de cara, né, pessoal? A gente sabe que ele é um jogador arisco, habilidoso, vai pra cima do adversário, não tem medo de adversário, e para esse jogo será essencial para também puxar contra-ataque, porque eu imagino que o Grêmio vai atacar muito o Vasco, tentar pressionar o Vasco, e o Vasco tentar sair na boa, tentar sair no contra-ataque pro Germancano fechar aí o caixão do Grêmio. A gente espera muito por isso e esperamos que o Ramon Menezes faça esse esquema. Também a outra opção que o Ramon Menezes ganhou é o Bruno César, né? Que o jogador se recuperou de Covid-19, está de volta ao time do Vasco. Ele estava muito cotado para ser titular do Vasco na estreia contra o Sport. Aí foi diagnosticado que o jogador estava com o vírus, né? Esse vírus maldito, mas ele se recuperou, já está bem, ficou de quarentena, já passou, ele está curado e vai para o jogo aí. Provavelmente vai ficar à disposição no banco de reservas. Deixa aí nos comentários o que é que você acha, se você escalaria o Vinícius ou talvez até o Bruno César de titular no Vasco. Bom, pessoal, após aí a vitória do Vasco por 3-0 sobre o Ceará, o jornalista Mauro César Pereira, na quinta-feira, falou sobre aí o Germancano, falou sobre a situação do Vasco no programa lá da ESPN que eles passam após o término da rodada, né? E falou que o Germancano, cara, é um Hernani brocador piorado. É brincadeira, cara, o cara falar um negócio desse, porque ele quis comparar os passes que o Hernani dava quando jogava com o Flamengo com o Germancano, que o jogador tá tendo muita sorte, que agora que ele tá vivendo essa fase de goleador, que se fosse esse jogador todo estaria jogando no Boca Juniors, no Racing, né, que é o time em tese dele que ele fala que é da Argentina, né? Todo mundo sabe qual que é o time verdadeiro dele, é o Mulambo incubado aí, que só fala mal do Vasco, e com certeza o cara vir comparar Germancano com o Hernani Brocador é brincadeira, cara, é brincadeira. Agora se ele comparasse o Germancano com, sei lá, o Leandro Amaral, que jogou no Vasco, algum outro centroavante, Alexandre ou qualquer outro jogador que jogou no Vasco, por que esse cara quer comparar o Germancano com o jogador do Flamengo, cara? Tá de brincadeira, velho. Pelo amor de Deus. Além do mais, não tem nem comparação. O Germancano é infinitamente melhor que todos esses atacantes que passaram aí pela mulambada. Com certeza o Germancano deita, cara. Não tem Gabigol, cara. O Germancano é melhor que todos eles. Vai provar nesse Campeonato Brasileiro, vai ser artilheiro do Brasileirão e com certeza vai calar a boca desses críticos aí. Esses caras não sabem nada de futebol. Sabe falar da mesmice que a gente já tá acostumado de ver. Nem perco meu tempo assistindo isso aí. Só estou trazendo aqui pro torcedor ficar ciente do que essa mídia suja tá falando do Vasco, pessoal. Porque a gente não pode deixar o torcedor vascaíno tem que se impor em cima desses caras aí, porque a gente não pode dar audiência pra porcaria de ESPN pra nada, cara. Esses caras só sabem falar do nosso rival, não sabe absolutamente nada do Vasco, cara. Não sabe nada, não conhece a história do Vasco, sabe que a gente tá em crise, que o Vasco não tem dinheiro, que o Vasco tá quebrado, que o Vasco é isso, que o Vasco é aquilo. Quando o timinho deles lá tá em crise, eles ficam um programa inteirinho falando, cara. E do Vasco, ninguém sabe falar nada do Vasco, cara. Só sabe criticar. É um absurdo, cara. Eu não perco meu tempo assistindo esses caras. Eu aconselho aí, você que me assiste aí, ou que assiste outros canais do Vasco, a acompanhar somente aqui no YouTube, cara. Porque não dá pra dar audiência pra esses caras aí não, velho. Não, sinceramente, não perca o seu tempo assistindo ESPN, Fox Sports, Sport TV, tem alguns comentaristas sensatos, comentaristas bons, como é o caso do Pedrinho, né? Não puxando o saco do Pedrinho porque ele é Vasco, mas ele é um bom comentarista, tem o Lédio Carmona, tem entre outros comentaristas de alto nível no Sport TV, mas Fox e ESPN, cara, ó, pelo amor de Deus, não dá pra acompanhar esses caras. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aí da reforma de São Januário, né? Ontem o Vasco fez uma live maravilhosa para comemorar os 122 anos do nosso amado clube. E de quebra o Campelo anunciou a parceria com a W Torre, empresa que vai ajudar o Vasco aí na reforma de São Januário. É, pessoal, finalmente saiu aí a tão desejada, tão sonhada reforma do nosso estádio, né? Vai ficar uma coisa maravilhosa. Para quem teve a oportunidade de acompanhar a live ontem, ficou show de bola. Não tem como aqui a gente criticar, pessoal, uma atitude dessa, é só bater palmas pro Campelo. Não concordo com a maneira que ele foi eleito, mas o que ele tá fazendo nesse último ano como presidente do Vasco, que vai deixar o nosso clube aí de uma maneira bem melhor do que foi no passado aí com o Eurico Miranda, com o Roberto Dinamite, né? Ele que conseguiu o tão sonhado CT também para o nosso clube e agora conseguiu a reforma de São Januário. O valor da reforma gira em torno de 275 milhões de reais. E a conclusão está prevista para o aniversário de 125 anos do Vasco, no dia 21 de agosto de 2023.
vai levar 3 anos para a reforma do estádio e vai começar no ano que vem. É um grande motivo de orgulho, né, pessoal? Realmente São Januário vai ser modernizado, vai ficar como uma arena, né, pra gente realmente fazer de vez um caldeirão para amassar os adversários, né? E agora sim, tem que jogar clássico lá, hein, pessoal? O Vasco tem que mandar seus clássicos só em São Januário, para eles sentirem o que é terror, pessoal. Para os mulanos sentir o que é terror, botafoguense, fluminense, tricolor, o terror jogando dentro de São Januário. E vai ser um espetáculo quando esse estádio estiver pronto, pessoal. Deixa aí nos comentários o que você achou da reforma de São Januário. É um show, né, pessoal? Não tem como criticar isso aí, pessoal. Acho que somente a oposição que vai criticar, mas eu não acredito muito que isso vai acontecer, porque foi uma coisa muito benéfica ao clube, não somente ao Alexandre Campelo, mas sim a instituição Vasco da Gama, que vem acima de todas essas pessoas aí. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aí no nosso canal. Tamo junto. Vascão sempre. Amanhã tem Vasco, hein, pessoal? Vai preparando aí o manto, porque amanhã é dia de comemorar gol do Cano. É isso aí, pessoal. Tamo junto.